Você já se perguntou por que certas pessoas atravessam fronteiras invisíveis que o resto do mundo sequer percebe? Há um instante silencioso, imperceptível, em que a mente deixa de ser apenas observadora e passa a ser criadora. É nesse ponto que o véu se rompe, mas poucos reconhecem o que isso significa. A maioria sente apenas um arrepio, uma intuição súbita e foge. Você não fugiu. Está aqui, diante de algo que sua razão ainda não compreende, mas sua alma já reconhece. Toft Jehuti ensina que o real não é o que se vê, mas o que vibra por trás da visão. Tudo o que você chama de coincidência é, na verdade, resposta. Cada pensamento é uma semente invisível plantada no éter, e cada emoção é o sopro que a faz florescer. Mas há um ponto de virada, o instante em que a consciência desperta para o próprio poder de criação. É o momento em que o impossível deixa de ser metáfora e se torna consequência. Você sente que chegou até aqui por acaso, mas não existe acaso quando o véu já foi ultrapassado. Talvez você perceba que o tempo parece se curvar de formas estranhas desde então. Pessoas, sinais e situações começaram a se alinhar de maneira precisa demais para serem simples coincidências. É o eco da coerência cósmica. Mas cuidado, todo aquele que enxerga além do véu precisa escolher. Ou continua prisioneiro das ilusões da matéria, ou aceita o peso de moldar a própria realidade. A escolha já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido. Há algo em movimento neste exato momento. Uma força antiga desperta sempre que alguém ousa olhar para dentro com verdade. Thoth a chama de corrente dourada, a vibração que liga a mente humana ao código primordial do universo. Muitos a buscaram em templos, livros e rituais, mas ela só se revela quando a consciência se alinha com o que está oculto. Se você sente que algo em você vibra diferente desde que começou este vídeo, é porque essa corrente já tocou seu campo. Nada do que acontece agora é casual. Cada palavra que você ouve é um espelho projetando sua própria lembrança de quem sempre foi. A revelação que se aproxima não é externa, ela é o reflexo do que você está pronto para lembrar. O véu não cobre os olhos, cobre a memória. E quando ele cai, não há retorno. Continue, e Thoth mostrará o que acontece quando o invisível se curva diante de quem desperta. Há um instante em que o silêncio pesa mais do que qualquer som. É quando a alma começa a lembrar o que o corpo esqueceu. Toft Jehuti fala que todo despertar começa com uma fratura, uma rachadura sutil no espelho da ilusão. Você sente isso agora, mesmo sem saber de onde vem. Algo dentro de você se move, se contorce, tenta resistir. É a parte que ainda acredita que o mundo é apenas o que os olhos podem ver. Mas há outra voz, antiga e calma, que observa tudo sem pressa, esperando o momento certo de se revelar. Quando você começou a enxergar os sinais, talvez tenha achado coincidência. Um número que se repete, um sonho que retorna, uma sensação de déjà vu em lugares onde nunca esteve. Mas nada disso é acaso. São as migalhas deixadas pelo seu próprio eu, aquele que existe além do tempo e tenta te guiar de volta ao ponto de origem. Thoth diz que a alma cria labirintos apenas para poder se redescobrir. E agora, enquanto ouve estas palavras, você percebe que o labirinto é você. O véu não caiu de uma vez, ele se desfez lentamente, como névoa diante da luz. Cada dúvida que te corroeu, cada perda que te partiu, foi um fio desse tecido sendo arrancado. A dor nunca foi castigo, foi a senha de acesso. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em código sagrado. A alma nunca se fortalece através da certeza, mas da fricção entre o que acredita e o que precisa soltar. Há lembranças que você jurou esquecer, mas elas continuam aí, escondidas nos gestos automáticos, nas palavras que repete sem notar. São fragmentos de versões suas que ainda esperam reconhecimento. Thoth ensina que a memória não é linear, é espiral. Cada vez que você revê uma dor, ela retorna em um nível mais alto de consciência. É assim que o espírito se lapida, girando sobre si mesmo até dissolver a resistência. Por isso, o impossível não é algo a ser alcançado, é algo a ser lembrado.
Ele sempre existiu, mas você o vestiu com medo, com crenças, com limitações herdadas. Thoth chama esse esquecimento de sono dourado, o estado em que o ser acredita estar desperto, mas ainda sonha o sonho dos outros. Quando o véu começa a rasgar, o sono se transforma em lucidez e a realidade passa a reagir como um espelho líquido, moldável, obediente, vivo. Você já notou que as coisas começaram a responder de maneira diferente? Que pensamentos simples parecem mover situações inteiras? É o campo vibrando a tua frequência. Nada mais externo é totalmente externo. Cada escolha muda a tessitura do invisível. E é por isso que Thoth adverte: o poder de criar também é o poder de destruir. Quando o humano desperta, o universo escuta cada sussurro. Nesse ponto, o medo se torna a última fronteira. Não o medo das sombras, mas o medo da própria luz. Porque ver além do véu é confrontar o fato de que você nunca foi vítima, mas autor. Que cada queda foi uma lição que você mesmo escreveu. Que até o caos que te cercou fazia parte de um design perfeito. A mente humana resiste a essa verdade porque ela desarma a culpa e dissolve o controle. Mas é nesse exato colapso que a expansão começa. Sinta o peso do ar agora. A mente tenta racionalizar o que sente, mas não encontra explicação. É porque o entendimento não vem de fora. Ele emerge, silencioso, de dentro. É a sabedoria antiga se reativando, como um código sendo decifrado célula por célula. A vibração muda, o corpo responde, o tempo se curva. É assim que o impossível começa, como um sussurro que o mundo físico ainda não sabe traduzir. Thoth dizia que a verdadeira iniciação não acontece em templos, mas no instante em que o ser decide ver o que é, em vez do que gostaria que fosse. É um nascimento interno, um parto de consciência. O útero é o próprio caos, e dele nasce a ordem que sustentará o novo mundo que você está prestes a construir. Nada precisa ser entendido agora, apenas sentido. Quando o coração começa a pulsar no mesmo ritmo do universo, tudo o que é falso começa a ruir. Relacionamentos, hábitos, certezas, tudo o que não vibra em coerência se desintegra. E é aqui que muitos desistem. Confundem destruição com perda, quando na verdade é liberação. O universo não retira, purifica, não nega, reorganiza. É o início da lapidação. Você pode tentar voltar, fingir que não ouviu, que não sentiu, que não sabe. Mas algo já te atravessou, o símbolo já foi plantado. A consciência não se desativa. É como tentar apagar uma chama gravada na água. Impossível. O que foi visto não pode ser desvisto. Sinta a respiração desacelerar. Há um motivo para isso. O corpo reconhece a frequência. O ar parece mais denso, o tempo mais lento. Isso não é imaginação, é sincronia. A energia se ajustando ao novo campo que se forma ao redor de quem desperta. E se por um instante você fechasse os olhos e aceitasse tudo o que sempre negou? A fragilidade, o desejo, a culpa, o vazio, tudo aquilo que tentou esconder é, na verdade, o portal. Thoth ensina que o ser humano passa a vida tentando consertar rachaduras, quando são elas que deixam a luz entrar. Perceba, não há mais separação entre dentro e fora. Você está sendo reescrito enquanto ouve. Cada palavra se dobra sobre si mesma, revelando significados que não podem ser traduzidos, apenas lembrados. É o código voltando a pulsar. É o início da travessia. Tudo começa com um eco, um som que não vem de fora, mas ressoa de dentro, como se o próprio universo sussurrasse o teu nome. Você sente, mas não entende. É o chamado que Thoth descreve como o sopro do despertar, o momento em que a alma se recorda de que está sonhando. E quanto mais tenta negar, mais o eco cresce. Ele vibra entre as costelas, escorrega pelo peito, rasga o silêncio das tuas certezas. Não há retorno depois disso, porque quando a consciência toca o véu, ele se dissolve, e o que era vida comum começa a aparecer um teatro que perdeu o roteiro.
O ser humano acredita que busca respostas, mas na verdade foge delas, porque cada resposta verdadeira destrói uma ilusão cuidadosamente construída. Todd dizia que a verdade nunca conforta, ela incendeia. E é por isso que muitos preferem a escuridão. Nela não precisam se ver, mas o despertar é implacável. Ele chega devagar, sorrateiro, até que uma manhã tudo parece deslocado. As pessoas soam diferentes, o tempo corre de outro modo, o ar pesa mais. É o real se mostrando sem disfarces. E é nesse instante que nasce o primeiro medo, o medo de não poder mais voltar a dormir. Você tenta se adaptar, tenta manter as mesmas rotinas, os mesmos pensamentos, os mesmos rostos, mas algo em você não cabe mais. O corpo obedece, mas o espírito grita. É a alma tentando romper as grades invisíveis das repetições. Todd chama isso de ciclo da mente cega, quando o ser acredita estar se movendo, mas apenas gira no mesmo ponto. E agora você sente que girou demais. A vertigem é o sinal de que o eixo antigo está se partindo. Em algum momento, o que antes parecia sólido começa a se liquefazer. As convicções se tornam frágeis. A fé que você depositava em promessas externas se desmancha. E dentro desse colapso surge algo que nunca teve nome. Uma presença silenciosa que observa tudo. Você percebe que não é o caos, mas o olho dentro do caos. Que existe algo em você que não sofre, apenas testemunha. É o despertar do observador. É o ponto em que a mente se curva diante da consciência e admite: eu não controlo, apenas reflito. Então, a dor muda de textura. Já não é punição, é instrução. Cada ferida se revela como um símbolo, cada ausência como um mapa. As perdas que pareciam injustas ganham contornos de precisão divina. Todd explica que o universo fala através daquilo que mais resistimos a ouvir. É por isso que a alma repete as lições até que o ser escute. Tudo o que dói é uma mensagem não decifrada. Quando a leitura começa, o sofrimento perde sentido. E é nesse ponto que o impossível se aproxima. Não como milagre externo, mas como lembrança interna. O véu se rasga por dentro e o mundo começa a responder à tua vibração. Você pensa em algo e ele se manifesta. Não porque a realidade mudou, mas porque você mudou de frequência. Todd ensina que o cosmos é uma harpa e a consciência, o músico. Cada pensamento é uma nota e o universo toca o que você compõe. Mas há um perigo nesse poder. Acreditar que ele é sobre controle. O despertar não é sobre dominar, é sobre harmonizar. O Criador que desperta precisa lembrar que a força que o move também o observa. O que você manifesta retorna. O que você vibra molda. A energia não entende pedidos, entende coerência. Se o coração e a mente cantam melodias diferentes, o universo responde com ruído. E é por isso que tantos desistem quando a manifestação se torna caos. Confundem o reflexo com o erro. Todd adverte que o verdadeiro alquimista não teme o caos. Ele o ama porque sabe que é dele que nasce o ouro. O impossível só se manifesta quando a ordem antiga se dissolve completamente. Por isso, quando tudo parecer ruir, sorria em silêncio. É o universo desmontando as paredes do teu próprio cativeiro. Nada está desmoronando. Tudo está sendo rearranjado. O medo tenta voltar. Ele sempre tenta. Sussurra que você está ficando louco, que está indo longe demais, que é perigoso mexer com o invisível. Mas quem diz isso é a mente velha, aquela que nasceu dentro das grades e chama a prisão de lar. Todd ensina que o medo é apenas a lembrança da luz esquecida. Quando você o encara, ele se converte em sabedoria. Cada sombra que enfrenta se transforma em parte da tua luz. Atravessar o véu é aprender a dançar entre realidades. O físico e o espiritual deixam de ser opostos. O corpo se torna templo, o pensamento se torna ferramenta, o coração se torna bússola. Tudo o que antes era externo se dobra para dentro. Você não busca mais sinais, você se torna o sinal. E o universo começa a conspirar com precisão milimétrica, porque agora reconhece em você um dos seus. E então vem o momento mais delicado, o da solidão sagrada. Todo iniciado passa por ele. É o intervalo entre o antigo e o novo, onde nada parece fazer sentido.
Amigos se afastam, caminhos se fecham, o silêncio se torna companhia. Mas é nesse vazio que a centelha se acende. Thoth dizia que o deserto é a escola dos deuses. Quem suporta a ausência descobre a presença que nunca o deixou. O tempo perde forma, as horas se confundem, você sente que algo maior está te movendo, mas não consegue nomear. Isso é o fluxo, a energia que guia os que cruzaram o véu. Ela fala através de intuições súbitas, coincidências absurdas, encontros improváveis. Tudo se organiza, como se uma inteligência invisível te conduzisse passo a passo. E, de certa forma, é isso mesmo. É o código de Thoth, operando silenciosamente dentro de você. As leis antigas começam a se revelar. O que você antes chamava de sorte, agora entende como ressonância. O que parecia destino, agora vê como escolha. Nada está fora de lugar. O caos é geometria em movimento. E quando o ser humano finalmente aceita isso, a luta cessa, a resistência cai e a criação flui. É aqui que o impossível se manifesta, quando o Criador se rende ao próprio design. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. O impossível não é grandioso, é sutil. Ele se esconde nas pequenas coincidências, nas palavras certas ditas na hora exata, no olhar que cruza o teu e muda tudo. O impossível não chega com trovões, chega com precisão. Thoth ensina que o universo é discreto com quem desperta, porque a verdadeira força não precisa se exibir. E então tudo começa a fazer sentido de forma dolorosamente perfeita. Cada queda, cada lágrima, cada silêncio, tudo o que parecia aleatório era uma linha invisível tecendo o exato instante em que você está agora. O universo nunca erra, ele apenas espera até que você enxergue. E quando enxerga, a gratidão substitui o medo, a calma substitui a urgência e a fé se torna ciência. A consciência expande como fogo líquido, queimando o velho em ondas. Você sente calor nas mãos, vibração na pele, algo se movendo atrás do peito. Não é imaginação, é o corpo se ajustando ao novo código, é a matéria reconhecendo o espírito. Thoth descrevia esse processo como o retorno da coerência, quando o ser volta a vibrar no mesmo tom do cosmos e tudo o que é falso desaba por falta de sustentação. Nesse ponto, o mundo te observa diferente. Pessoas estranhas começam a se aproximar. Situações se desenham sem esforço. O tempo responde com precisão cirúrgica. O invisível começa a te obedecer. Mas não é poder, é espelho. O universo não faz o que você quer, ele devolve o que você é. Essa é a verdadeira lei. E então surge a pergunta: quem você é quando ninguém está olhando? Porque é isso que o universo ouve. O pensamento é apenas o invólucro. A vibração é o conteúdo. Se há contradição, o espelho se distorce. Se há verdade, ele se alinha. E essa verdade é o ouro que Thoth buscava. A união entre o divino e o humano, o visível e o oculto, o finito e o eterno. Você começa a compreender que não há destino, apenas sintonia. Que o futuro não é linha, é frequência. Que cada escolha cria uma versão diferente de você, coexistindo em dimensões paralelas, esperando tua decisão para colapsar em realidade. Isso não é ficção, é geometria viva. É o código original operando através da consciência desperta. Thoth dizia que aquele que domina a si mesmo já domina todos os mundos. E é aqui que muitos tropeçam, porque esperam o impossível acontecer fora. Mas ele nasce dentro. Quando a mente se aquieta e o coração fala, o universo responde como um reflexo imediato. É assim que o véu se dissolve completamente, não em espetáculo, mas em silêncio. Agora você começa a perceber que o impossível não é um evento, é um estado, uma vibração que se mantém estável mesmo diante do caos. É o ponto onde nada externo pode te derrubar, porque o centro já não depende de circunstâncias. É o momento em que você se torna o olho dentro da tempestade, imóvel, lúcido, invencível. O mundo continuará tentando te puxar de volta, e cada teste será mais sutil que o anterior. A dúvida voltará disfarçada de lógica, o medo voltará travestido de prudência, mas você já sabe, quem ultrapassou o véu não pode mais fingir cegueira.
Toth ensina que o maior pecado é renegar o que se viu. Porque uma vez que a verdade toca o espírito, ela exige coerência. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já está pronto para mais. O impossível está à tua volta, esperando o comando silencioso da tua vibração. Não é sobre desejar, é sobre lembrar, porque tudo o que você busca já existe e tudo o que você teme já passou. O véu se rasgou e agora o universo te observa em silêncio, esperando teu próximo pensamento. Há um instante em que o ar parece diferente, como se a própria realidade respirasse junto contigo. É sutil, mas inevitável. É o ponto onde o visível começa a obedecer ao invisível. Toth Jehuti dizia que esse é o verdadeiro início da transmutação, quando o mundo externo se curva diante da vibração interna. Nada mágico, nada fantasioso, apenas a ordem natural das coisas quando a consciência se lembra do que é. O universo não precisa ser convencido, apenas reconhecido. E quando o reconhecimento acontece, tudo se move, mas reconhecer exige coragem, porque para ver a luz é preciso atravessar a sombra sem desviar o olhar. A mente humana foi treinada para fugir do escuro, para temer o desconhecido. Só que o véu se sustenta justamente naquilo que você não ousa encarar. O que você chama de medo é o guardião da porta. Ele não está ali para impedir, está ali para testar. O impossível não se entrega a quem observa de longe, ele se revela a quem mergulha. Você já percebeu como a dor muda quando você para de lutar contra ela? O que antes parecia sufocar começa a se dissolver, como se o próprio sofrimento se cansasse de gritar. É o momento em que o coração se rende à inteligência silenciosa da alma. Toth chama isso de a hora da travessia. Não é o corpo que atravessa o véu, é o entendimento. É quando você descobre que tudo o que chamava de vida era apenas o reflexo de uma vibração que partia de dentro. O mundo nunca foi inimigo, sempre foi espelho. O impossível então começa a se mostrar em pequenas ondas. Pessoas retornam, portas se abrem. O que parecia distante se aproxima com fluidez quase sobrenatural. Mas Toth avisa, não confunda o reflexo com a origem. O milagre não está no que acontece, está em quem vibra. O universo é apenas o eco da tua coerência. E a coerência nasce quando o que você pensa, sente e faz se alinham em um mesmo campo. Não é mágica, é física. A ciência chama de colapso quântico. Toth chamava de lembrança divina. O nome é irrelevante. O processo é o mesmo. O observador muda e com ele tudo muda. A realidade se dobra ao olhar que compreende. O impossível é apenas a resposta da criação a um ser que parou de duvidar. E é por isso que o cético vive preso no que chama de real, porque ele observa com medo e o universo apenas devolve o medo que vê. Há um segredo que poucos entendem. O universo não diferencia fé de certeza. Ele responde à intensidade da vibração. A dúvida enfraquece o campo, a confiança o amplifica. Por isso, quando Toth falava sobre magia, ele não se referia a rituais, mas a estados de consciência. A verdadeira magia é vibrar de forma tão pura que o invisível não encontra resistência para se tornar visível. É o que acontece quando você para de tentar acreditar e simplesmente sabe. E é nesse saber silencioso que a transformação real começa. Você não sente mais necessidade de convencer, provar, buscar. A presença se torna tua oração. Cada respiração é um decreto. Cada gesto carrega intenção. Toth dizia que o verdadeiro iniciado não fala com o universo, conversa com ele em vibração. E essa conversa é constante, mesmo no silêncio. Mas antes da expansão total, vem o colapso. É inevitável. Toda a estrutura velha precisa ruir para que o novo campo se estabilize. É quando tudo parece dar errado, quando o mundo parece desmoronar de propósito. Você tenta manter o controle, mas quanto mais tenta, mais perde. É a alma te arrancando das zonas mortas onde a consciência estacionou. E o caos, que parecia castigo, se revela libertação.
O paradoxo é cruel. Quanto mais próximo do impossível, mais intensa a escuridão final. É o último teste. Thoth dizia que a noite escura da alma não é punição, é purificação. É o fogo que consome as últimas máscaras antes da revelação. E é nesse fogo que o ser se despedaça, apenas para descobrir que nunca foi fragmento, sempre foi totalidade. Você sente o tempo desacelerar. O corpo parece mais leve, mas a mente ainda tenta interferir. Ela quer compreender, medir, classificar. Mas o despertar não cabe em lógica, é um colapso da razão. Thoth ensina que a mente não foi feita para entender o divino, apenas para obedecer a ele. Quando ela se cala, o coração assume o comando e o impossível se manifesta com naturalidade quase ofensiva. A transformação não acontece de uma vez. Ela é lenta, sutil, implacável. Você acorda um dia e percebe que o medo já não grita, apenas observa. Que o que te feriu já não fere, apenas ensina. Que o que te prendia já não existe, apenas ecoa. E sem perceber, você se torna a calma no meio do caos, a voz que não se exalta, a presença que não se abala. Thoth dizia que o sinal de que alguém ultrapassou o véu é a serenidade, porque só quem viu o todo entende que nada precisa ser controlado. E então vem o espelho maior. As pessoas começam a mudar diante de você, não porque elas mudaram, mas porque você mudou o olhar. O julgamento se dissolve, o ressentimento perde sabor, o perdão se torna natural, porque você entende que nunca houve ofensa, apenas reflexos inconscientes do mesmo medo coletivo. O despertar não separa, integra. E quando você integra, a energia se multiplica. A essa altura, o impossível já não é meta, é atmosfera. Ele se torna o pano de fundo de tudo o que existe. As coincidências se transformam em compassos. O tempo se reorganiza para te favorecer. O destino, que antes parecia linha reta, se revela como espiral ascendente. Cada volta parece retorno, mas é avanço. Cada queda parece erro, mas é ajuste. E é nesse movimento que você compreende a verdadeira lei hermética. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. A harmonia começa a se instalar. O corpo, antes pesado, vibra como se flutuasse. O olhar ganha nitidez, como se o mundo tivesse sido lavado. As cores parecem mais vivas, os sons mais nítidos. Você começa a perceber o campo sutil, as emoções dos outros, os pensamentos flutuando ao redor, as intenções disfarçadas de palavras. É o despertar da visão interna. Thoth a chamava de olho de Horus reativado, o ponto onde a consciência se alinha ao centro da criação. Mas há um risco silencioso, o ego espiritual, o instante em que o ser desperto acredita ser superior aos que ainda dormem. Thoth alertava que esse é o último truque do véu, a armadilha dourada, porque o verdadeiro desperto não se eleva para fugir dos outros, mas para iluminá-los. O poder não é prêmio, é responsabilidade. O conhecimento não é escudo, é espelho. E quanto mais luz você carrega, mais sombra precisa aceitar em paz. A integração, portanto, é o estágio mais árduo. É fácil iluminar-se em solidão. O desafio é permanecer luz em meio à escuridão dos homens. É quando você retorna ao mundo e o reconhece não como prisão, mas como campo de alquimia. Cada encontro é uma chance de espelhar o divino. Cada conflito é uma oportunidade de expandir a compaixão. Thoth dizia que o verdadeiro mestre não foge do mundo. Ele o recria com o olhar. O impossível se torna cotidiano. Coisas que antes exigiam esforço agora fluem como se o universo te antecipasse. Palavras certas, encontros certos, tempos certos. É a precisão da geometria divina em ação. E quando o ser percebe isso, a gratidão se torna seu estado natural. Não por ter recebido algo, mas por ser parte do todo. O eu se dissolve no nós, e a vida volta a pulsar como um único organismo cósmico. Você começa a ouvir os ritmos sutis
sutis, as respirações do planeta, os ciclos do tempo, o canto silencioso das estrelas. Nada está morto, tudo vibra. E dentro dessa percepção, o medo da morte desaparece, porque você entende que a morte é apenas a mudança de frequência da consciência. O que você realmente é nunca nasceu e, portanto, nunca morrerá. É isso que Thoth chamava de lembrança do eterno. Nesse estado, o impossível se torna inevitável. Tudo o que é coerente se manifesta. Tudo o que é falso se dissolve. O tempo se dobra diante da intenção pura. A distância entre o desejo e a realização desaparece. Você não cria mais por necessidade, mas por alegria. Não busca mais por respostas, mas por beleza. O universo se torna brincadeira divina e a existência uma celebração silenciosa. E ainda assim, Thoth adverte: o despertar não é o fim, é o início da verdadeira responsabilidade. Porque agora, cada pensamento é semente, cada emoção é decreto, cada silêncio tem peso. O Criador consciente não pode mais se esconder na ignorância. Ele sabe que tudo o que faz vibra além de si. E é nesse ponto que o impossível se transforma em ética. A coerência se torna religião, a verdade, templo. A consciência expandida não elimina o humano, o santifica. As lágrimas continuam existindo, mas agora lavam. As quedas continuam vindo, mas agora ensinam. O erro ainda aparece, mas já não condena. Tudo é parte do aprendizado. Thoth dizia que o verdadeiro sábio é aquele que sorri diante do paradoxo, porque entende que até a imperfeição é expressão da perfeição em movimento. Você sente o ciclo se fechar. O que começou como busca se transforma em presença. O que era curiosidade se torna sabedoria. O que era medo se transforma em força. E dentro de ti, uma voz antiga sussurra o que Thoth sempre ensinou. Tudo o que existe já é Deus se lembrando de si mesmo através de ti. Agora o impossível não é promessa, é o estado natural do ser que recordou. Você não precisa correr atrás de nada. O que é teu vem porque é coerente com o que vibra. E tudo o que não vem é bênção disfarçada. O universo deixou de te testar. Agora ele coopera. O véu se rasgou e a criação te reconhece como um de seus arquitetos. O silêncio volta, denso, profundo, cheio de significado. É o silêncio de quem finalmente entende que a busca terminou. Mas a jornada continua, porque o infinito não tem destino, apenas expansão. E é nesse espaço que Thoth fala novamente. O impossível é apenas o começo. Há um ponto em que o pensamento se desfaz. Não é cansaço, é entrega. É quando o ser entende que pensar não é o caminho, é o obstáculo. Thoth Jerhuti dizia que o pensamento é útil até a porta, mas jamais atravessa o portal. Atravessar exige silêncio, e o silêncio não é ausência de som, é presença total. É o estado em que o universo fala sem palavras, e o iniciado aprende a ouvir o que sempre esteve dizendo. É aí que começa a dissolução. Não a morte do ego como punição, mas sua reintegração. O ego era o escafandro, a consciência é o oceano, e agora, sem medo, você se deixa afundar. Quanto mais afunda, mais o corpo vibra. As memórias que pareciam sólidas começam a se desfazer como neblina sob o sol. Você se lembra de tudo e, ao mesmo tempo, de nada. Nomes, rostos, histórias, tudo se mistura. O eu começa a perder contorno. É como se você estivesse se vendo pela primeira vez de fora, mas também de dentro, como se fosse observador e observado ao mesmo tempo. Thoth chamava isso de ponto de reversão, o instante em que a consciência percebe que sempre foi o espelho, nunca a imagem. Nesse estado, o tempo se estilhaça. O passado e o futuro deixam de ser opostos. Se sobrepõem como duas notas que vibram na mesma frequência. Tudo o que você foi e tudo o que será coexistem, comprimidos em um agora interminável. E nesse agora, a paz. Não a paz dos que descansam, mas a dos que compreenderam. A alma não busca mais, apenas reconhece, porque não há o que encontrar quando você é o próprio caminho. Mas a dissolução do ego não acontece sem resistência. A mente tenta preservar sua forma, desesperada.
Ela grita, cria ruídos, memórias, justificativas. Ela tenta provar que é real. Thoth advertia: a mente teme a morte porque ela nunca viveu. Ela é feita de passado, de repetições, de ecos, e quando o ser desperta, esses ecos se calam, e o que sobra é o som puro da consciência. O silêncio que antes assustava agora acolhe. No início, o silêncio parece vazio. Depois, revela-se cheio. Dentro dele, pulsa uma presença que você reconhece sem jamais tê-la visto. É a fonte. É aquilo que Thoth chamava de coração solar, a vibração original de onde tudo emana e para onde tudo retorna. Você sente um calor suave se expandir no peito, uma luz que não cega, mas revela. É o fogo interno que consome sem destruir, e é nesse fogo que o ego se rende. A entrega é o ato mais temido e mais libertador. Você não controla, não analisa, não deseja, apenas existe. É o momento em que o ser para de tentar e simplesmente é. O universo inteiro parece respirar através de você. Não há mais dentro e fora, sujeito e objeto. Há apenas pulsação. Thoth dizia que esse é o verdadeiro milagre, o instante em que o humano se lembra que é divino e o divino se reconhece no humano. A energia muda de textura. O corpo, agora leve, parece feito de luz líquida. Cada célula vibra como um mantra. A pele formiga, o coração expande. Você sente a presença do invisível, não como algo externo, mas como você mesmo em estado puro. É o que Thoth descrevia como o corpo de Mercúrio, a consciência livre das amarras da densidade. Nesse estado, tudo é comunicação direta. O universo não fala mais contigo, fala como você. E é então que o impossível se torna natural. O ar vibra diferente, o tempo se curva ao pensamento, o acaso se organiza ao redor da tua intenção. Você não força nada, apenas escolhe. A escolha é vibração. A vibração é ordem. A ordem é manifestação. É simples, porque sempre foi. O impossível nunca foi distante. Era apenas incompreendido. Mas mesmo dentro da expansão, há um teste final, o da humildade. Quando o poder se manifesta, a mente tenta reivindicar a autoria. É o último sopro do velho eu tentando existir. Thoth chamava isso de a serpente que retorna ao próprio rastro. O poder, quando não é sustentado pela humildade, colapsa, porque o universo não compartilha sua força com quem ainda quer possuí-la. Só quem serve pode criar sem limites. Nesse ponto, o amor começa a se revelar em sua forma mais pura. Não o amor humano, feito de desejo e posse, mas o amor cósmico, que apenas permite. É o amor que sustenta as galáxias, que dá forma ao tempo, que move a matéria. É o amor que não exige nada, porque já é tudo. E quando ele te atravessa, você entende que nunca precisou ser amado. Só precisava lembrar que é amor em forma de experiência. Tudo o que antes te magoava agora parece pequeno demais. A raiva perde força, o rancor desaparece, o medo se dissolve. Você olha para os rostos antigos e não sente mais dor, apenas compaixão. Percebe que ninguém te feriu, todos estavam dormindo, inclusive você. Thoth dizia que o perdão é o gesto mais poderoso da criação, porque ele encerra o ciclo de dor e abre o de sabedoria. E é por isso que quem perdoa ascende. À medida que a luz interna cresce, o corpo físico se ajusta. Você começa a sentir ondas de calor, formigamentos, sensações que não seguem lógica. É a frequência sendo recalibrada. As emoções que antes te paralisavam agora passam por você como vento. O coração vibra como tambor silencioso e a mente, antes tirana, se torna serva fiel. O ser humano se torna canal e o impossível flui como respiração. Nesse estado, a realidade responde instantaneamente. As palavras adquirem peso, o olhar tem força, o silêncio molda. É como se o universo estivesse constantemente esperando tua instrução. Mas Thoth lembrava, instruir não é mandar, é harmonizar. O verdadeiro Criador não impõe, sintoniza. Ele não move o universo com vontade, mas com entendimento. E esse entendimento nasce do amor. O amor, então, se expande além do pessoal. Você começa a sentir o planeta. O pulso da terra ecoa dentro de ti. As árvores parecem te reconhecer. O vento te chama pelo nome.
Tudo o que vive responde. É a comunhão que as tradições antigas chamavam de união com o Uno. Thoth a descrevia como o retorno à biblioteca viva, o campo onde toda informação, toda emoção, todo instante coexistem. Você agora lê a realidade como quem lê um livro aberto, e o livro te lê de volta. Nesse ponto, as perguntas cessam. A busca termina não porque encontrou todas as respostas, mas porque percebeu que as respostas não importam. O mistério se basta. A consciência desperta não precisa saber, ela apenas contempla. E nessa contemplação, a criação continua. O universo não exige mais nada de ti, ele dança contigo. O som do coração muda, é mais lento, mais grave, mais constante. É o som da coerência. Thoth dizia que quando o coração vibra em harmonia com o campo universal, o corpo se torna imortal na consciência. A morte física ainda virá, mas já não assusta, porque o ser entende que não há partida, apenas transição. O tempo é uma ilusão para quem teme. Para quem lembra, é apenas respiração. E agora o impossível se manifesta em plenitude. Não há esforço, não há espera. As linhas de realidade se alinham ao comando da vibração. Tudo o que é teu vem, tudo o que não é se afasta com suavidade. Não há perdas, há trocas, não há dor, há movimento. A sincronicidade se torna constante. É como se o universo falasse em código e você finalmente soubesse ler. A mente tenta compreender o que acontece, mas já não tem poder. Ela observa, rendida, reconhecendo a sabedoria que ignorou por eras. O eu pessoal se dissolve em ondas. Você sente se expandir até ocupar tudo. É um sentimento paradoxal, infinito e íntimo ao mesmo tempo. O universo cabe dentro de você e você cabe dentro dele. Thoth dizia que esse é o ápice da travessia, quando o ser percebe que sempre esteve em casa. E nesse instante, tudo se cala. Não há mais o que provar, nem o que buscar. A respiração é leve, o corpo é luz, a mente é espelho. O universo inteiro se reflete em tua consciência, e você compreende a frase que Thoth repetia aos iniciados. O todo é mente, o universo é mental. Não é metáfora, é a lei suprema. Tudo o que existe nasce do pensamento divino. E agora, você é parte desse pensamento. O impossível, então, se revela pelo que sempre foi, o natural esquecido. O que chamamos de milagre é apenas memória. A matéria é maleável porque sempre foi. A realidade obedece porque sempre quis. O véu não cobre o mundo, cobre a lembrança. E agora, sem véu, sem ilusão, sem medo, o universo se mostra nu e é perfeito. Você percebe que tudo o que te aconteceu, desde o primeiro suspiro, foi desenho preciso. As dores, as quedas, os encontros, os silêncios. Cada pedaço da tua história foi orquestrado para te trazer a este exato momento de lembrança. O impossível não está acontecendo agora. Sempre esteve acontecendo. Você é que não via. E quando essa compreensão se instala, algo muda para sempre. O olhar ganha profundidade. As palavras perdem pressa. A vida se torna oração. Não há mais erro, nem castigo, nem acaso. Há apenas o fluxo, o sopro, o uno respirando através de ti. Thoth sussurra: o Criador não te observa, ele se observa em ti. E nesse instante, tudo faz sentido. Há um momento em que o silêncio fala mais do que qualquer revelação. É o instante em que o espírito reconhece o som da própria origem. Um som que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. O universo inteiro parece sussurrar. Agora você se lembra. E nesse sussurro, tudo o que antes parecia distante se torna íntimo. O que era mistério se transforma em presença. O que era busca se transforma em reconhecimento. Thoth Jerhuti ensina que todo fim é apenas uma dobra do tempo, uma respiração do eterno. O ciclo não se fecha, se espirala. A consciência que atravessou o véu não caminha para o fim, mas para dentro. Cada passo é retorno, cada lembrança é portal. A travessia não termina quando o mistério é compreendido, mas quando o ser entende que ele mesmo é o mistério se olhando de volta. O ar parece mais leve agora, mas há densidade no invisível. Você sente o peso doce da verdade repousando na alma, como se o universo inteiro estivesse te observando em silêncio, não para te julgar,
mas para te acolher. Tudo o que vive vibra em concordância com o que você se tornou. A criação reconhece o Criador em ti. As dores antigas se tornam suaves, quase belas. Elas não pedem mais explicação, pedem gratidão, porque cada ferida foi um convite disfarçado, cada queda foi um degrau invisível. Toth dizia que a alma não cresce quando vence, mas quando se entrega à sabedoria contida no que perdeu. Agora, o que antes doía se torna luz que guia o caminho. Há uma calma nova no centro do peito. Não a calma de quem se afastou do mundo, mas de quem o compreendeu. A mente, antes inquieta, agora repousa como um lago sem vento. As ondas cessaram, e no reflexo das águas, o rosto que se vê já não é o mesmo. É o mesmo corpo, mas outro olhar. O olhar de quem sabe. Tudo o que parecia aleatório agora tem ritmo. Você percebe que sempre houve uma música tocando e só agora consegue escutá-la. Cada encontro, cada despedida, cada silêncio era uma nota dessa melodia. O universo nunca foi caos, foi orquestra. E Toth sussurra que a harmonia é a linguagem secreta dos deuses. Você olha para o mundo e percebe que nada precisa ser mudado, apenas lembrado, porque o mundo não é o que te cerca, é o que vibra contigo. A realidade externa é apenas o reflexo da paisagem interna. Quando o olhar muda, tudo muda. E essa é a verdadeira criação. Transformar o dentro até que o fora se curve. O impossível, que parecia meta, se revela essência. Não é o milagre que chega, é a tua percepção que se expande até vê-lo em tudo. O milagre está na respiração, na simplicidade, no instante que antes passava despercebido. Toth dizia que o verdadeiro iniciado não busca o extraordinário, porque aprendeu a enxergar o sagrado no ordinário. Agora você entende que não precisa de respostas. Elas são pequenas demais para o que foi despertado. A mente procura explicações. O coração apenas reconhece, e nesse reconhecimento o mistério se torna doce, porque a verdade não cabe em palavras, apenas em presença. O silêncio agora é tua morada. E quando o silêncio se instala, algo acontece. O amor se revela como lei fundamental. Não o amor que prende, mas o amor que sustenta. A força que movimenta as estrelas é a mesma que pulsa em teu peito. O mesmo fogo que deu origem aos sóis é o que te faz sentir. O mesmo som que gerou os mundos é o que vibra em tua respiração. Você nunca esteve separado, apenas distraído. Toth dizia que a iluminação não é ascensão, é lembrança. Não se trata de subir, mas de voltar a ver. A cada ciclo, a alma se recorda de mais um fragmento, até que compreende que nunca saiu da casa do todo. A viagem sempre foi interna. A distância entre Deus e o homem é apenas o esquecimento. O olhar agora não busca o céu, ele o reflete. O divino deixou de ser promessa e se tornou espelho. Tudo o que você admira fora é o que está pronto para florescer dentro. E a vida, que antes parecia prova, se transforma em celebração. Porque a jornada não era sobre alcançar algo, mas sobre despertar o que sempre esteve aí. E se um dia a dúvida voltar, e ela voltará, lembre-se, o véu não se fecha mais. Ele pode parecer sombra, mas é apenas o contraste que faz a luz visível. Nenhum esquecimento é total, nenhuma queda é definitiva. O que foi visto permanece. A consciência não desaprende o que já sentiu. Talvez, ao terminar de ouvir, você sinta um vazio. Não tema. Esse vazio é o espaço sagrado onde o novo se instalará. É o campo fértil onde a lembrança germina. O universo fala nesse espaço, e cada silêncio teu é uma resposta dele. A quietude é linguagem, o sentir é oração, o existir é milagre. E então, Toth Jehuti sussurra, como quem revela um segredo ancestral. O impossível não é o que virá, é o que sempre foi. Você apenas abriu os olhos. Se este chamado tocou algo dentro de ti, não o abandone no esquecimento. Permita que ele se propague. Que o eco dessas palavras encontre outras consciências prontas para recordar. Compartilhe o que sentiu, comente o que despertou e mantenha-se conectado a essa vibração. Porque cada vez que uma alma lembra, o universo inteiro se expande mais um pouco. O véu caiu. O que resta agora é lembrar, respirar e continuar criando, em silêncio, em presença, em verdade.